Olá, tudo bem? Muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu algum conteúdo meu, foi indicação de alguém, mas de qualquer forma eu tenho certeza que você está com um problema no seu marketing e eu vou te ajudar a resolver isso. Seja muito bem-vindo ao programa Freedom. Eu sou Alexandre Coreixas e sem mais delongas eu vou te apresentar tudo que você vai receber nesse programa, tá bom? Para quem é esse programa, quais são os entregáveis, quais são os benefícios, tudo aquilo que você não vai ter, que você está acostumado a ver aí no marketing digital, esses gurus da internet, esses cursos que prometem maravilhas mágicas instantâneas, e que você sabe muito bem, assim como eu, que isso não funciona para você, não funciona para a sua realidade. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona o programa Freedom. Fica comigo, você vai entender tudo como é que você pode aplicar no seu marketing para resolver de uma vez por todas o seu problema, tá bom? Então vamos lá. Costumo dizer que o Freedom ele é indicado para donos de empresa. Por que eu estou falando donos de empresa? Você pode ser um líder também de uma empresa, você gestor de uma empresa, mas eu posso dizer que ele foi moldado para você que é dono do seu próprio negócio. Então, eu acho que fica muito mais fácil de eu conseguir, de fato, entregar aquilo que o Freedom promete, sendo você o dono, fundador, gestor principal do seu negócio, tá? E obviamente, você é o maior interessado para que o seu marketing funcione, para que as coisas deem certo e para que você consiga crescer, né? Ter mais vendas. Marketing, no final das contas, é sobre isso. Então, ele é indicado para líderes de empresas que querem deixar o seu marketing mais ágil, mais estratégico. O que é ágil e o que é estratégico? Alexandre, vamos lá. Ágil. Para você ter agilidade, você precisa ter processos bem definidos. Pensa numa cozinha de um restaurante. Você deixa aquele mise en place pronto, os pratos já estão definidos, a equipe sabe muito bem o que ela precisa fazer para entregar, correto? Agora, se imagina um restaurante em que todo dia muda o prato, o cliente chega ali e fala uma coisa, o chefe pede outra, você não sabe o que está acontecendo, a equipe não sabe como trabalhar. Aí, além disso, você vai deixar o seu marketing estratégico. Outro ponto fundamental que muitas marcas e muitos donos de empresa erram, que é não olharem para o estratégico, olhar só para o dia a dia, olhar para... Vamos lá, traduzindo aqui, olhar para o post do Instagram que você vai postar agora. Marca é pensar em plano, e plano é longo, médio prazo, tá bom? Então a gente vai estruturar isso aí no seu negócio. E muito importante, um marketing que entrega todos os dias. Talvez você esteja passando por isso. Você sente às vezes que o seu marketing não está com a velocidade, não está estratégico, e aí por isso não está entregando, né? E o mais interessante é que com o programa Freedom, você vai ter tudo isso sem depender de você. Ou seja, a sua equipe de marketing, o seu marketing funciona no piloto automático, sem você ter que ficar parando para apagar incêndio, para resolver tudo toda hora. O programa Freedom foi desenvolvido para líderes de negócios que precisam reestruturar o marketing para crescer com liberdade e sem sobrecarga operacional. Ele se chama programa Freedom, não é à toa. Freedom é liberdade. E o que eu sei que você deseja e o que você vai ter com o programa Freedom é liberdade. Mas que liberdade é essa, Coreixas? Liberdade para você poder focar no que realmente é importante para o seu negócio, tá? Você trabalhar o crescimento, você sair daquele ciclo operacional em que você tem que estar ali envolvido o tempo inteiro, senão as coisas não andam. Isso parece normal para você, né? Se eu não estiver aqui, as coisas não funcionam. Eu sei como você pensa. E o programa Freedom, ele vai te dar essa liberdade. Ele vai te libertar desse problema, desse vício, dessa prisão que você está de ter que estar ali no operacional, senão as coisas não funcionam. Então, é uma consultoria direta, estratégica e focada em resultados reais. Então, vamos lá. Aqui você não vai ter aulazinha, 200 mil conteúdos para você assistir, 830 PDFs que você não vai ler. Isso aqui não é um curso. Tá? É importante que isso fique claro. Não é um curso, não é um cursinho, não é uma aulinha que você tem na internet. Isso aqui é um programa. Por isso o nome é programa, porque ele tem um protocolo, ele tem um planejamento e ele tem início, meio e fim na prática, mão na massa. Eu e você junto, olhando para o seu negócio. Por isso chama programa Freedom. Eu costumo dizer que o programa Freedom ele tem dois clientes. A sua empresa e você. A sua empresa, um marketing estruturado, organizado, e que olha para o seu cliente e para você com liberdade para poder deixar o seu marketing funcionando e focar no que é importante para o seu negócio. O programa Freedom é o seguinte, sem blá blá blá, sem blá blá blá, sem perder tempo. Se você está aqui procurando aquela dica de milhões, esquece. Se você está achando que isso aqui vai ser aulinha que você vai lá, vai assistir, e aí pegou um insight. Não, isso aqui não é feito de insight, isso aqui não é feito de dicasinha, de achismo.
E é sem blá blá blá, sem perder tempo. A gente vai olhar e focar no seu negócio. O marketing que funciona para a sua empresa. Porque não adianta você olhar exemplos mirabolantes, maravilhosos e não saber como aplicar. Então, sem blá blá blá. E o melhor de tudo, você não vai precisar gastar muito para aplicar aquilo que a gente vai desenvolver no programa Freedom. De novo. E o melhor, você não vai precisar gastar muito ou gastar mais. Né? Contratar equipe, contratar mais profissionais. Porque é muito fácil, né? Todo mundo chega para você, você vai ver esses cursos que tem por aí, ou aulas, e você contratando uma equipe de 50 pessoas, a melhor agência do mundo, as coisas vão acontecer como mágica. Não é a sua realidade. Não é esse o objetivo do programa Freedom. É a gente olhar para o seu negócio. Então, sem você precisar contratar mais, sem precisar você gastar dinheiro, sem precisar você perder seu tempo. Sem blá blá blá, a gente vai direto ao assunto, direto ao resultado. Objetivo? Fazer o seu marketing funcionar de uma vez por todas. Eu desenvolvi um método. Então, o que é o método Freedom, que deu origem ao programa Freedom? Né? Ele é dividido em 3 pilares fundamentais para a gente estruturar de uma vez por todas o seu marketing. Como é que funciona? Você tem 3 pilares. Repense, reestruture e respire. Eu vou explicar para vocês como funciona cada uma dessas etapas e é assim que a gente vai aplicar aí no seu negócio. Então, vamos lá. Repensar. A gente vai entender o seu negócio, eu vou sentar junto com você para olhar a sua empresa, olhar o seu produto, olhar a sua entrega, olhar seu serviço, porque marketing, acima de tudo, é entender como funciona o seu negócio. E eu não tenho dúvidas de que você entende melhor o seu negócio do que qualquer pessoa. Meu papel não vai ser entender o seu negócio melhor do que você, vai ser te ajudar a olhar para o seu negócio, esse olhar de cima, estruturar, repensar tudo que você está fazendo para a gente poder seguir. Então, nessa primeira etapa do repensar, a gente vai olhar onde você está e para onde você quer ir. Ou seja, aquela história de sempre, né? Não é o que te fez chegar até aqui que vai te levar adiante. Então isso precisa estar muito claro. A gente vai fazer um diagnóstico completo do seu marketing e dos seus desafios daqui para frente, baseado nos seus objetivos comerciais. No final das contas, marketing ele tem que atender aos objetivos comerciais de uma empresa e não ao contrário. Nós vamos trazer clareza para os principais gargalos que impedem o seu marketing de andar. Como é que isso funciona, Coreixas? Muitas vezes, imagina que é um engarrafamento, né? Seu marketing está ali, travado, engarrafado. Você vai olhar, quando você chega com o carro, você percebe que tinha um carro parado ali, né? Enguiçado, estacionado no canto. E aquele carro parado causa um congestionamento gigantesco, né? Assim, geralmente o que acontece, né? Quando a gente está no trânsito. E esse carro ali parado é um gargalo do seu marketing que muitas vezes você não enxerga. Eu vou olhar e vou identificar, a gente vai tirar esse carro do meio do caminho. A gente vai tirar esse problema e facilitar o fluxo do seu marketing. Seja na sua equipe interna, seja com a sua agência, seja quem é a interface entre a sua empresa e o seu time de marketing, seja ele interno ou externo. Então a gente vai olhar esse fluxo, trazer mais clareza e eliminar os gargalos que fazem o seu marketing ficar travado. Outro ponto importantíssimo, pensando no para onde você vai, é a gente revisar o seu posicionamento. Esse é um ponto que eu quero chamar muita atenção. Posicionamento de uma empresa, de uma marca, não é o que você diz ser. Ou seja, não é o que você fala sobre a sua empresa. Posicionamento, anota isso, é o que o cliente enxerga da sua empresa. Peraí, Coreixas. Então, posicionamento não é o que eu estou fazendo aqui todo dia, não é o que eu estou falando? Sim, mas a gente vai conseguir mapear e projetar como o seu cliente tem que ver a sua empresa. Aí sim, aí você tem um posicionamento claro. Quando o que você imagina para a sua marca é de fato o que o seu cliente final está vendo. Então a gente vai revisar esse seu posicionamento estratégico de acordo com a sua marca, de acordo com o seu mercado, para que o seu cliente realmente enxergue valor, enxergue o diferencial, o posicionamento claro da sua marca, da sua empresa. E aí dentro do processo de reestruturar o seu marketing, a segunda etapa do nosso programa, nós vamos ter esse seguinte protocolo. Estruturar processos e fluxos para otimizar o seu marketing. Então, aí a gente já está falando de a equipe aplicando o que a gente estruturou na etapa anterior, que a gente revisou, repensou. Aqui agora a gente vai reestruturar, vai colocar a mão na massa. Ó, esse processo vai funcionar dessa forma. Passar isso para a sua equipe ou para o seu time interno. Tá bom? Outro ponto importante é a definição dos papéis e responsabilidades dentro do seu time ou dos seus fornecedores. Muitas vezes o seu marketing ele não funciona, ele está travado porque um está esperando que o outro faça uma coisa que ele deveria ter feito. Uma equipe, né, uma orquestra. Cada um tem que tocar o seu instrumento, mas o maestro é que dá as ordens e que faz aquilo tudo funcionar. Se cada um resolve tocar na hora que quiser, a música que quiser, no tom que quiser, a orquestra não funciona. Não tem música, tem barulho. E a gente está aqui para fazer música. A gente está aqui para estruturar o seu marketing e deixar ele funcionando. Então, você vai ser o maestro dessa orquestra.
Eu vou te mostrar como você vai conduzir a sua equipe, vou passar isso para a sua equipe e eles vão entender qual é o tom, qual é o momento, onde cada um toca para as coisas acontecerem. Tá? E aí a gente vai também implementar o posicionamento e a narrativa da sua marca. Aí já entra a parte criativa, de implementar aquilo que a gente identificou na etapa anterior. A gente observou que o seu posicionamento ou ele não está de acordo com aquilo que você planeja. A gente vai identificar que o seu cliente final ele não enxerga a sua empresa, a sua marca da forma como você gostaria ou como deveria. Que você não consegue agregar valor, gerar valor para o seu serviço, para o seu produto, porque o posicionamento está descasado. Então a gente aqui vai implementar esse posicionamento. E foi o que eu já apliquei para centenas de marcas ao longo da minha carreira. Então a gente vai desenvolver, aplicar esse posicionamento e a narrativa de comunicação, para você saber exatamente como se comunicar em cada ponto de contato para que aquele posicionamento aconteça da mesma forma. E respirar é você ver o seu marketing rodando sozinho, funcionando no automático. Imagina isso. É possível. O programa Freedom vai te entregar isso. Como que a gente faz? Então você tem a primeira etapa, a gente repensou, identificou, diagnosticou, observou, ajustou. Segunda etapa, reestruturamos tudo. Cada processo, a orquestra toda funcionando, cada um sabendo o que fazer, o posicionamento, a narrativa clara, ajustada, criada. Agora você vai respirar como? Ajustando a estratégia a um plano de ação para crescimento. Você está pensando em crescer, você quer crescer a sua empresa. Então agora você vai ter um plano de ação focado para esse crescimento, de acordo com todas as bases que a gente já estruturou nas etapas anteriores. Tá? E aí a gente vai também definir as métricas. É muito comum que você se apegue a métricas, muitas vezes, sem sentido. Você, às vezes, está preocupado com o número de curtida, com o engajamento, ou está preocupado com isso, com aquilo. E você tem que olhar quais são as métricas importantes para o seu negócio. Muitas vezes, a métrica é a recompra. Muitas vezes, a métrica é o LTV do seu cliente. E pouco importa se o seu cliente ali está dando curtida no seu Instagram, o seu vídeo viralizou. Então, às vezes, esse mundo digital trouxe uma preocupação irrelevante, muitas vezes, que você, como dono do negócio, você tem que se preocupar com o dinheiro no seu caixa, com venda, com o seu cliente. Eu costumo dizer que olha menos para o seu concorrente e olha mais para o seu cliente. Isso que vai fazer você respirar, isso que vai fazer você crescer. Então, a gente vai definir essas métricas e desenvolver guides de aprovação. O que é isso, Coreixas? Guides de aprovação. É como se você tivesse um manual. Você vai ter um manual de como o seu marketing vai operar, o que é importante. Então, vou falar do mais básico ao mais profundo, só para você entender. Seja uma agência, seja a sua equipe interna, não vai saber o que fazer. E aí você fica assim, mas eles não estão entendendo porque você não tem um guide. Sem um manual, as pessoas não sabem o que elas têm que seguir, como elas devem seguir. Então, a partir desse guide, aí, de fato, você vai ter uma base sólida para tomadas de decisão. A sua equipe vai saber qual é a decisão, porque esse manual é como se fosse você ali, ó, o tempo todo, validando e aprovando, sem a necessidade de você estar ali, ó, se estressando e participando daquilo ali diariamente. Tá? E aí, uma terceira etapa dessa base de respirar, de fazer você respirar, é dar autonomia para o seu time executar, sem depender de você para tudo, sem você ter que perder o seu tempo. Como isso funciona, Coreixas? É muito simples. Não adianta você chegar hoje e falar assim, ó, vocês têm autonomia para fazer. Autonomia sem ordem, sem plano e sem estratégia é uma bagunça. Cada um vai fazer o que tiver na cabeça, e eu já vi isso acontecer em grandes empresas e empresas pequenas também, médias. Mas é muito comum que isso aconteça. Achar que você dá liberdade para o seu marketing é dar autonomia para ele. Não. Você precisa dar ordem, você precisa dar base, você precisa dar guidelines, você precisa ter processos, posicionamento, tudo isso muito claro. Aí sim, aí você tem autonomia. Aí você pode dar autonomia para o seu marketing. E assim ele vai depender menos de você. Assim ele não vai te sugar a cada reunião. Assim você vai respirar e de fato ter um marketing que entrega, que funciona, eficiente, sem você ter que ficar olhando para tudo o tempo todo. Então, se você quer mais liberdade para você e mais crescimento para o seu negócio, seja muito bem-vindo ao programa Freedom. Clique em algum botão que aparece aqui na sua tela ou nessa página e você vai falar comigo ou com o meu time e tirar todas as suas dúvidas para que a gente possa seguir junto. Então é isso, muito obrigado e até breve, a gente se vê.